Bom, Larissa, no programa de hoje nós vamos falar sobre a combinação dos alimentos. A nossa entrevistada é a professora Vivian Freitas Silveira, coordenadora do curso de nutrição da FESP. Professora, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. É verdade que alguns alimentos podem tirar as propriedades nutricionais de outros? Isso a gente chama de interação entre nutrientes. Então, quando a gente tem uma alimentação variada, determinados nutrientes podem melhorar a absorção de outros e alguns nutrientes podem piorar a absorção de outros. Então, como um alimento tem vários nutrientes, quando eu combino com outro, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para sempre escolher alimentos que melhorem a absorção dos nutrientes do outro nutriente que está sendo ingerindo junto, né? Você poderia citar algum exemplo? O exemplo mais tradicional, mais típico que a gente tem é o exemplo da vitamina C, né? Então, a vitamina C é um antioxidante que melhora a absorção do ferro. Então, por isso a gente fala sempre para combinar uma laranja com a couve, né? Fazer às vezes um suco, tomar junto, ou colocar o limão na couve, no espinafre. Por isso a laranja com a feijoada. A feijoada, né? Para melhorar a utilização. Então, sempre tem alguma fonte de vitamina C quando você está fazendo a ingestão de alimentos ricos em ferro de origem vegetal. Então, a beterraba, né, do feijão, das verduras verdes escuras, elas precisam sofrer uma transformação que ela é favorecida pela vitamina C. Tá bom, então um suco de laranja, um suco de limão sempre é bom para acompanhar esses alimentos. Isso. Bom, então agora, Vivi, nós vamos às dúvidas da população. É verdade que a laranja ajuda na absorção do ferro, nutrientes do feijão? Então, esse é o exemplo mais típico como eu acabei de falar. Então, a laranja é um alimento rico em vitamina C, assim como o limão, por exemplo, né, outras frutas cítricas, e que devem estar sempre presentes quando a gente faz a ingestão de um alimento rico em ferro, que são aqueles de origem vegetal, né? Então, uma beterraba, as verduras verde escura, né, taioba, couve, são importantes fontes do ferro e que, para ser melhor absorvido, precisam da presença da vitamina C, que está presente na laranja, aí no caso. Então, mas, por exemplo, comer couve junto com feijão não tem problema também, não? Não, pode não tem problema, pode manter, você está ingerindo duas fontes. Dois alimentos fontes de ferro, aí no caso. Né? Tá bom, então vamos a mais uma participação. É verdade que quando a gente toma leite com chocolate, as vitaminas do leite não entram no organismo? Olha, essa foi uma boa pergunta também. É extremamente importante as mães ficarem atentas, porque as crianças hoje em dia gostam de tomar o leite só com achocolatado. Então, é preciso modificar esse hábito, tentar fazer a ingestão do leite puro ou com um pouquinho de açúcar, não exagerando no açúcar, ou com um outro tipo de composto que não seja o achocolatado, porque o chocolate possui substâncias que reduzem a absorção do cálcio. E o cálcio é o nutriente extremamente importante que tem no leite, principalmente para o crescimento. Então, por isso que eu falei a importância de estar observando a alimentação das crianças. Sempre que for possível, reduzir o máximo e sempre que for possível, trocar esse achocolatado por um outro sabor de morango, sabor baunilha, ou só com um pouquinho de açúcar, ou tomar o leite puro para que não atrapalhe a absorção do cálcio. Isso é realmente verdade. E o leite com café? O café também não é muito bom. O café também tem substâncias taninos, né, que são antinutrientes, que interferem na absorção do cálcio, que também não é muito adequado. Inclusive, uma outra questão que a gente hoje já, né, sabe, que o leite não deve nem ser ingerido após uma grande refeição, por exemplo, almoço e jantar, que a gente tem a ingestão de ferro das verduras, do feijão ou outros nutrientes, que o leite diminui a absorção, né, desses nutrientes também. Então são vários alimentos que podem... Leite depois do almoço, depois da janta... Deve ser evitado. Quanto tempo depois, assim, você acredita que... 1 hora, mais ou menos, porque tem que porque tem pessoas que têm o hábito... de absorção. Porque tem gente que tem o hábito de jantar, né, e que mais ao final da noite, assim, antes de deitar, tem o hábito de tomar um copo de leite. Já dá tempo, não tem problema. Mas a gente tem mais problema com mães e crianças. Porque tem muitas crianças que as mães, logo depois do almoço, oferecem a mamadeira, oferecem o leite. Então é melhor evitar. Tá certo. Vamos a mais uma pergunta. É importante comer feijão com arroz todos os dias? É extremamente importante, sim. É uma alimentação muito completa, porque a gente tem no arroz
alguns tipos, as proteínas elas se dividem, né, em alguns tipos diferentes, em aminoácidos diferentes, que o arroz tem uma deficiência que o feijão não tem. E o feijão tem outra deficiência diferente de aminoácido que o arroz não tem. Então, quando eu faço a ingestão dos dois juntos, eu faço uma complementação das proteínas, dos tipos de aminoácido que estão presentes no arroz e no feijão. Não só o arroz e o feijão, mas todas as leguminosas, então soja, lentilha, grão de bico, devem ser ingeridos com um cereal, ou arroz, ou milho, ou trigo, para que a gente possa ter uma complementação em termos de proteínas. Então, é uma interação positiva, né? Assim como a interação da vitamina C com o ferro é uma interação positiva. Tem algum alimento que deve ser evitado? Por exemplo, dizem que a carne vermelha, a gente não deve comer todos os dias, que deve alternar, né? Escolher uma carne branca, um peixe. A gente deve fazer assim, essa escolha, estar sempre alternando o tipo de carne também, por causa, hoje, principalmente da alimentação do gado, dos hormônios que ele recebe, né? A quantidade de substâncias que vão ser transferidas para a carne desse animal. Então, a gente tem sim uma orientação de que você faça a utilização de carnes brancas, né? Peixe, frango, mais vezes durante a semana, né? Pelo menos intercalar metade das vezes, né? De carne vermelha, metade das carnes brancas. Mas o arroz e feijão, como você acabou de falar, todos os dias. Todos os dias, né? Tá certo. Então vamos à nossa última pergunta do dia. Comer carne todos os dias faz mal? Olha, não é que faça mal. Nós simplesmente não temos a necessidade de uma grande quantidade. Então, como a gente acabou de falar, a Luciana perguntou sobre as carnes vermelhas, a gente deve intercalar entre carnes brancas e vermelhas, né? E a gente deve ingerir uma quantidade relativamente pequena em proporção ao que as pessoas usam. Por exemplo, um churrasco. Um churrasco você come um excesso extremamente grande de carne, né? E às vezes não come outros nutrientes, porque tem pessoas que às vezes ficam comendo a carne, se distrai e não come outro tipo de alimento, não come uma verdura, uma salada, um arroz, né? Então essa pessoa precisava estar introduzindo esse tipo de alimento. E você pode comer a carne todos os dias, mas não sei se vocês já viram, né, essa recomendação, que o tamanho da carne, se for um bife, deve ser a palma da nossa mão, aproximadamente o tamanho da palma da nossa mão. Então, você pode ingerir no almoço e no jantar, mas um bife pequeno, né? Ou um pedaço de carne pequeno. Não tem necessidade nenhuma de ser ingerido uma quantidade muito grande. Porque as proteínas, a carne contribui com as proteínas. E a gente não tem uma necessidade tão grande. De proteína. E o abacaxi, ele ajuda na digestão da carne? É verdade? Ele melhora a maciez da carne, melhora um pouco o processo. Quando a gente prepara a carne, ela fica mais macia, né? Auxilia um pouco, então, indiretamente no processo de digestão. Porque quando a carne está mais macia, ela se torna um pouco mais fácil de ser digerida, né? Assim porque tanto por isso que a gente cozinha, né? A gente não deve comer a carne crua. Quando a gente cozinha, a gente está facilitando o processo de digestão também. Tá certo, Vivian. Muito obrigada pela sua participação. Larissa, com você.